A lista de presença registra o comparecimento de 502 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Olá, você que está nos acompanhando, começa a ordem do dia. Presidente Hugo Mota já inicia esta sessão pelo requerimento de urgência sobre a questão dos crimes de anistia aos crimes políticos e eleitorais cometidos após as eleições de 2022. As manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia da entrada em vigor desta lei e da outras providências. Quero, antes de dar aqui o start, digamos assim, no encaminhamento desse requerimento de urgência, dizer que esta é a pauta única deste dia, desta noite. Nós acabamos de sair do Colégio de Líderes e fizemos a comunicação da decisão dessa presidência de construir essa pauta única para esta data. Nós vamos hoje deliberar sobre essa questão da anistia, mas dizer que o trabalho desta presidência, em o requerimento sendo aprovado, será construir com o futuro relator, repito, se aprovado o requerimento, será construir com o futuro relator um trabalho que traga para o país a pacificação. Nós não temos compromisso com nenhuma pauta que traga ainda mais divergência, ainda mais polarização para o país. Eu tenho a plena convicção que a Câmara dos Deputados, na qualidade dos seus membros, terá a capacidade de construir esta solução, que busque, repito, a pacificação nacional, o respeito às instituições, o compromisso com a legalidade e levando em conta também as condições humanitárias das pessoas que estão envolvidas nesse assunto que nós estamos tratando. Esse é o compromisso dessa presidência, esse é o compromisso desse presidente, que buscará construir com os líderes partidários, que buscará construir com o futuro relator que estaremos escolhendo amanhã em esse requerimento sendo aprovado, para que a Câmara dos Deputados possa dar um grande sinal que tem compromisso com o Brasil, que tem compromisso com as nossas instituições e que tem compromisso em buscar sempre o melhor caminho através da nossa democracia. Para encaminhar o requerimento, a favor, deputado Rodrigo Gambale. Requeremos, com base no artigo 155, do regimento interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023, que concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei e da outras providências. Para encaminhar o requerimento a favor, deputado Rodrigo Gambale. Para encaminhar a favor, deputado Marcel Van Hatten. Darei o tempo de líder. Os líderes podem ficar absolutamente tranquilos. Todos terão direito a falar. Deputado Marcel Van Hatten, para encaminhar a favor. Ao abrir a votação, darei o tempo de líder. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu gostaria que essa votação, com toda sinceridade, com todo o meu coração, fosse, e tomara ainda que seja, uma votação que pudesse, ou tomara que possa, unir esta casa toda. Porque Vossa Excelência bem disse, deputado Hugo Mota, o que nós precisamos é pacificar o país. Precisamos encontrar, neste momento, uma forma de fazer com que o Brasil volte a andar em conjunto. E por isso, politicamente, senhor presidente, peço aos colegas parlamentares que possamos andar juntos
na aprovação de uma anistia que pacifique o país. Este é o aspecto político. O aspecto jurídico, senhor presidente, que também nos move, é o aspecto da correção das injustiças, da falta de individualização de condutas, das prisões ilegais, das perseguições políticas. O Brasil não merece isso. Aliás, como tantas vezes no passado já demonstrou não merecer, ao aprovar anistias, quando também, em certos momentos, ocorreram excessos, ocorreram injustiças. Portanto, senhor presidente, aspecto político da pacificação, aspecto jurídico da busca da justiça. Aliás, muitos não merecem sequer anistia, merecem mais. Anulação de processos, que cada vez está mais claro, foram processos que não seguiram o rito correto, determinado pela Constituição e pelo Estado de Direito. Mas para concluir, senhor presidente, política, justiça, mas principalmente humanidade. Se tivéssemos já votado, não teríamos perdido tanto tempo, tantos momentos que pessoas simples perderam no convívio familiar, inclusive até mesmo vidas se perderam. E o maior exemplo disso foi o Clesão, que faleceu na Papuda sob a custódia do Estado. Injustiça, senhor presidente. Por humanidade pedimos a todo este plenário, aos homens de bem, que deixem ser tocados os seus corações, para que o Brasil possa viver em paz, com justiça e com humanidade. Anistia já! Você que está nos acompanhando aqui, sessão extraordinária na Câmara dos Deputados, e o item único dessa sessão é o requerimento de urgência para o projeto 2162-2023, que anistia crimes políticos e eleitorais cometidos após as eleições de 2022. Para encaminhar contrário ao requerimento de urgência, deputado Pastor Henrique Vieira. Absurda essa proposta de anistia para aqueles que participaram, apoiaram e financiaram uma tentativa de golpe de Estado. Do jeito que o texto está escrito, é sim para incluir generais golpistas e um ex-presidente autoritário, filhote da ditadura, genocista e fascista. É isso que está acontecendo aqui agora, do dia 30 de outubro até a data de entrada em vigor desta lei. Mas vocês é que estão desesperados. Perderam a eleição no voto popular em 22. Bolsonaro se tornou depois inelegível. Num julgamento histórico semana passada, generais golpistas e Bolsonaro foram condenados. Ele está preso nesse momento. A maior parte do povo brasileiro é contra a anistia e entende que o julgamento contra Bolsonaro foi correto. Eu estou sereno e tranquilo junto com o campo democrático, porque eu sei que vocês podem até rir hoje, mas vão perder semana que vem, vão perder no horizonte da história. A risada sarcástica dos golpistas de hoje não se sustentará. E, senhor presidente, hoje o senhor está assinando
um atestado de louvor aos ditadores. Não existe pacificação com impunidade. Não existe pacificação através de anistia para golpistas. E falar em condições humanitárias chega a ser bizarro. Todos os dias, a juventude preta, favelada e periférica é massacrada nesse país. Nunca se fala em condições humanitárias. Bolsonaro, aquele que é desumano, que riu do sofrimento do povo sem oxigênio no contexto da pandemia. Aquele que zomba das mulheres, dos negros, dos pobres, dos trabalhadores, das pessoas com fome. Ele está em prisão domiciliar, senhor presidente. E o senhor vem falar em condições humanitárias. Olha para o povo brasileiro na escala 6x1. Olha para o povo brasileiro querendo sobreviver com dignidade. Não tem nada de pacificação. Não tem nada de respeito a condições humanitárias. O que está sendo feito aqui hoje é um absurdo, é um esculacho, é um sarcasmo. Mas eu insisto, isso não vai perdurar. Por Frei Tito de Alencar Lima, por todas as pessoas torturadas pela ditadura militar desse país, por todas as pessoas que deram o sangue pela nossa democracia. Sem anistia, golpistas e fascistas podem rir hoje, mas vão perder no trem da história. Coragem ao campo democrático. Eu quero aqui, senhor presidente, Érica, lamentar o que está acontecendo no dia de hoje. As instituições, num momento como esse, não podem se acovardar. Ao pautar a urgência de um projeto de anistia do senador Marcelo Crivella, a gente aqui tem que entender que é uma anistia ampla, geral e restrita. Fala de crimes eleitorais. Senhor presidente, eu alertei que quem estiver votando aqui na urgência desse projeto está abrindo a porteira, porque na urgência são necessários 257 votos. Deputado Patrus, as pessoas, os deputados do Centrão, que estão compactuando como esse, estão abrindo a porteira para que com maioria simples eles aprovem o texto que quiserem. Olha, falar em pacificação, alguém aqui acredita que eles querem pacificar alguma coisa? Foi um ataque sistemático às urnas eleitorais. Depois, deputado Arlindo Chinaglia, os acampamentos golpistas. Depois, quando o presidente Lula foi diplomado, o ataque à sede da Polícia Federal. Foi a minuta do golpe, a construção daquela tentativa de apoio dos comandantes militares. Foi, senhores, a Operação Punhal Verde e Amarelo, que até o ministro Fux reconheceu no seu voto um plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do Alexandre de Moraes. Foram até a casa do ministro Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Não executaram o plano porque os comandantes militares não concordaram, 2 comandantes. Eu pergunto aos senhores, pararam por aí? Não. A bomba no aeroporto de Brasília. Depois, o 8 de janeiro, que tinha um objetivo claro, senhores e senhoras, que era que Lula chamasse uma GLO, mas foi 8 de janeiro. Depois de 8 de janeiro, deputado Adolfo, eles pararam? Não! Continuou a escalada contra a democracia.
todo tipo de ataque. Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos lutar por sanções, por tarifas contra o Brasil. Anda falando agora até em intervenção militar. Por que eu falo isso, senhor presidente Hugo Mota? É porque tem alguns momentos da história que é preciso ter firmeza. Os senhores que votarem nessa urgência estão comprometendo as suas biografias. Você sabe que em um determinado momento da história havia aqueles que achavam possível pacificar a Europa com Hitler. O exemplo do Chamberlain, primeiro-ministro inglês, foi evocado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele dizia: vamos fazer um acordo com Hitler. Fizeram o Pacto de Munique em 1938 e veio o ataque ofensiva do Hitler. Senhor presidente, papel dos senhores nesse momento, na história, se equipara com os colaboracionistas franceses, que também diziam: não adianta brigar com Hitler, General Pétain, Pierre Laval. Olha, é covardia você estarem confraternizando com essa turma, com um discursinho manso que querem apaziguamento. Eu quero citar aqui um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, em que ele diz o seguinte: a pacificação do país é um desejo de todos nós, mas depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento. Eles não querem pacificação, eles querem, deputado Pedro Campos, liberdade para continuar escalando no seu golpe. Eles querem liberdade para continuar atacando as instituições brasileiras. Sinceramente, eu encerro a minha fala dizendo e alertando que os senhores estão sendo cúmplices. Não adianta depois argumentarem, porque os senhores, ao votarem na anistia, os senhores estão sendo cúmplices de um golpe de Estado continuado, que nunca parou de escalar. Eu digo mais, deputado Rui Falcão, aqueles amotinados que assumiram essa sua mesa, presidente Hugo Mota, aquela turma que fez aquele motim, aquela turma que te desrespeitou, aquela turma que não foi punida, olha eles ali, comemorando, estão sendo premiados, e a gente sabe que eles vão escalar mais. Eu quero dizer uma coisa a vocês: hoje é um dia de vergonha desse parlamento. Hoje é um dia que o parlamento se abraça à covardia. Está faltando postura, está faltando atitude firme. Nesses momentos, deputado Kiko Seleguinho, é preciso de firmeza das instituições brasileiras. Eu chamo a atenção de todos, dos ministros supremos, do Poder Executivo, de deputados aqui dentro. Os senhores que votarem essa urgência não estão conciliando nada, não estão construindo caminho de pacificação. Vocês estão abrindo, como o Chamberlain fez na Inglaterra, caminho para essa extrema-direita golpista atacar a Constituição, atacar o Estado democrático de direito. Confesso aos senhores que eu esperava mais,
que eu esperava mais desse parlamento. Confesso aos senhores que a sensação que me vem num momento como esse é de uma traição à democracia brasileira. Os senhores perderam a condição de pacificar o país, de apaziguar. Os senhores abriram caminho para essa turma, que faz um discurso manso no dia de hoje, mas a gente sabe, os senhores se ajoelham ao Trump, que ameaça o Brasil, que tenta atacar nossa democracia, que impõe sanções contra ministro do STF. Ministros, STF, não caiam nesse godo. Daqui não vai vir mais pacificação. O dia de hoje entra para a história como um dia de rendição desse parlamento a essa política golpista da extrema-direita. Nós vamos votar não e vamos continuar a nossa luta para defender a democracia, para que quem participou daquele golpe seja punido. Não aceitamos qualquer ideia de redução de penas para esse pessoal que participou da trama golpista e para Jair Bolsonaro. Viva a democracia brasileira! Ilustre presidente, demais colegas parlamentares, hoje chega de verdade um dia histórico para esta casa. Eu inicialmente quero agradecer ao presidente Hugo Motta, que tem sido um presidente que tem buscado o entendimento e a pacificação do país neste momento tão difícil que o Brasil vive. O presidente Hugo Motta hoje cumpre com o nosso partido, bem como já tem cumprido com o governo, que o apoiou também, numa das nossas principais pautas. E eu inicio o meu pronunciamento agradecendo a retidão, o equilíbrio do presidente Hugo Motta. Logo de dizer isso, eu quero me dirigir a todos os meus colegas líderes de partido de centro que construíram junto conosco este momento. Eu não vou citar nomes para não ser injusto e não ocupar muito tempo, mas eu quero registrar aqui aos partidos progressistas, União Brasil, ao Partido Republicanos, e aí eu quero fazer um destaque, que hoje, inclusive, o presidente do Republicanos fez questão de vir até a mim pessoalmente, e eu quero registrar o deputado Marcos Pereira, do alto da tribuna da Câmara dos Deputados, a nossa gratidão e ao respeito ao Partido Republicanos e na figura do seu líder, que eu não vou citar nome de líderes. Quero agradecer ao PSD, do presidente Kassab, agradecer ao Podemos, agradecer ao Partido Novo, que é nosso aliado desde primeira hora. Quero agradecer o PSDB, quero agradecer o PRD, e eu tenho certeza que também posso agradecer ao MDB, que teremos votos no MDB, e ao Solidariedade. Não esquecerei de forma nenhuma do Avante, e teremos outros partidos progressistas, eu já falei, que vão dar votos aqui hoje a corrigirmos uma grande injustiça. E eu quero a todos esses partidos do centro corroborar com a fala do nosso presidente. O que nós estamos votando aqui hoje é a urgência. Em nenhum momento nós colocaremos a faca no pescoço do presidente, nem nenhum dos líderes, nenhum dos nossos colegas, para discutir o mérito neste dia. Ao contrário, vou corroborar com o que o presidente Hugo Motta disse. O PL, a despeito do que a esquerda fala do nosso partido, nós somos o partido da pacificação. Nós somos o partido do entendimento. Observem quem são os intolerantes. E é bom que o Brasil está vendo que nós aqui estamos buscando entendimento para o país. Mas o discurso da esquerda
é somente o seguinte: xingamentos de fascistas, nos xingam de fascistas, nos xingam de golpista. Quais mais adjetivos? Continue falando. Vai, qual mais? Qual mais? Nos ajude. Dê os adjetivos. Vocês sempre pregam o ódio. E nós estamos aqui para mostrar ao Brasil que nós precisamos pacificar. Deputado Sóstenes, peço Vossa Excelência interrompa o discurso. Se não houver respeito ao orador na tribuna, nós vamos esperar o plenário respeitar para que ele possa retomar o tempo. Ou se respeita o orador na tribuna, ou nós não vamos permitir que o orador prossiga até que o plenário tenha tranquilidade. Isso valerá para todos os líderes. Eu peço para que retome o tempo do deputado Sóstenes, os 6 minutos, para que ele possa concluir a sua fala. Obrigado, presidente. O que nós estamos falando aqui, colegas, é de que a democracia, que é tanto defendida por alguns da esquerda, ela é respeitada pela vontade da maioria. E hoje aqui o plenário tem a possibilidade de maneira democrática, expressar através dos nossos 513 colegas qual é a vontade. Se nós vamos tratar este assunto para fazer justiça a milhares de pessoas que foram condenadas a 17, a 15 anos, a 14 anos de prisão, como Débora do Batom e tantos outros, para fazermos justiça a pessoas como esta, ou se nós vamos fingir que no Brasil está tudo bem. É claro, presidente, que nós não queremos enfrentamento de instituições. Nós valorizamos todas as instituições, mas também é claro que nós não vamos abaixar a cabeça e ficar silentes para um julgamento injusto, um julgamento político que persegue opositores de alguns que, ao invés de praticar justiça, decidiram fazer vingança com a caneta de magistrados. É isso que queremos reparar. Mas não queremos, colegas, reparar isso com traumas. Queremos reparar através do diálogo. E aqui todos os senhores colegas que já votaram, que talvez precisavam de uma fala deste líder, para garantir aos senhores e às senhoras deputadas, que nós, uma vez aprovado este requerimento, buscaremos o bem comum do país, para buscarmos o caminho da pacificação, através desse projeto. Eu quero aqui de verdade agradecer o autor deste projeto, que é o deputado Marcelo Crivella, que não é do PL, ele é do Republicanos. Isso já é um sinal que nós estamos dando a esta casa de pacificação. Mas eu não poderia deixar de encaminhar para os minutos finais, de agradecer a minha aguerrida bancada do meu partido. E olhar nos olhos dos meus colegas que me acompanham aqui, os que estão lá embaixo, e dizer que eu tenho orgulho da bancada do PL. Vocês são verdadeiros defensores da democracia e são defensores contra a injustiça praticada a todas aquelas pessoas do 8 de janeiro. Quero aqui agradecer ao meu vice-presidente, que trabalhou incansavelmente, Altineu Cortes. Quero agradecer a Vossa Excelência, porque tem sido correto com o nosso partido. Quero agradecer ao nosso presidente do partido, Valdemar Costa Neto, bem como a todos os demais presidentes de todos esses partidos citados. Líderes partidários, conto com Vossas Excelências. Hoje, a gente aprovando essa urgência, vamos buscar com equilíbrio, com respeito, o texto equilibrado para fazer justiça a todas essas pessoas condenadas de maneira vingativa, sem nenhum critério constitucional e respeito ao devido processo legal. É só isso que queremos. E entendemos, deputado Mendonça Filho, entendemos que o caminho para o Brasil do progresso, o Brasil com escola pública de qualidade, com saúde de qualidade, não é o caminho desejando morte para ninguém. Não é o caminho desejando prisão de ninguém. Não é o caminho do ódio e comemorações pelos demais. É o caminho da pacificação. Não é calando opositores. Não é censurando redes sociais que nós vamos pacificar o Brasil. Lamentavelmente,
Vide o que aconteceu lá naquele país do Oriente Médio. Eu quero aqui, por último, também tenho convicção que alguns colegas do Partido Cidadania vão entender o nosso apelo e também, na reunião de líderes, quero registrar que o Cidadania apoiou para que essa pauta viesse. E eu tenho certeza que o Cidadania, que tem muita identidade, inclusive com a esquerda, darão votos pela justiça dos injustiçados do 8 de janeiro. Colegas parlamentares, vamos olhar para o futuro do Brasil. Este Brasil nasceu para dar certo. Apesar do momento difícil em que o país atravessa, a economia mal, mas nós, através do diálogo, vamos avançar para anistiar os presos políticos do 8 de janeiro. E com essa aguerrida bancada da oposição, liderada pelo líder Zucco, a minoria liderada pela Carol Detone e todos os colegas da oposição, nós vamos aqui dar um resultado enorme para mostrar ao Brasil que o Brasil vai caminhar rumo à pacificação. Queremos aqui, de verdade, dizer, com todo respeito, inclusive à esquerda, que um dia também usufruíram da anistia dada no ano de 1979. Quem sabe, vossas excelências, por um momento, possam deixar raiar no coração de vossas excelências a humanidade que todos nós temos. E vossas excelências sabem que no embate eu sou duro, mas na convivência pessoal eu sou respeitoso, inclusive com a esquerda. E se podem ouvir um apelo por humanidade, eu pediria a vossas excelências da esquerda que também votem pela pacificação do Brasil, para a gente votar a urgência deste projeto no dia de hoje. Que Deus ilumine a todos nós. Anistia já! A minha questão de ordem, que eu pedi desde o início da sessão, embora o senhor não tenha concedido, ela é baseada no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 43, que diz que crime de terrorismo não é passível de perdão ou de anistia, assim como tortura, assim como crime hediondo. E já há um entendimento do Supremo de que o que aconteceu no 8 de janeiro foi sim crime de terrorismo. Explosivos, tentativa de se apropriar de instituições públicas. E aquilo foi a culminância de uma tentativa de golpe de Estado em curso. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, ao tomar posse da sua cadeira, o senhor assumiu um compromisso contundente com a democracia, inclusive citando Ulisses Guimarães. Veja, senhor presidente, mas agora o senhor está manchando a sua história, colocando para avançar nessa casa uma agenda inconstitucional, mas mais do que isso, uma agenda que fere de morte a nossa democracia. Nosso país viveu quase 4 séculos de escravidão e uma abolição inconclusa, numa luta do povo negro para ter direitos. Nosso país viveu mais de uma ditadura e viveu muitas tentativas de golpe de Estado. E, infelizmente, no nosso país, nunca aqueles que tentaram dar um golpe de Estado foram responsabilizados. Isso mancha a história da democracia brasileira. Nosso país teve 2 décadas de ditadura que começou em 64. Uma ditadura, senhor presidente. O senhor teria que ter vergonha de colocar essa agenda em pauta. Uma ditadura que torturou, que matou, que perseguiu, que fechou esse parlamento, que elegeu os senhores que agora estão defendendo o golpe. E essa ditadura que promoveu tortura em mulheres, mulheres gestantes, que torturou o meu avô, que torturou
o nosso deputado Ivan Valente, que hoje está aqui defendendo firmemente a democracia, terminou como? Terminou com a anistia daqueles que, fardados ou não, achavam que o autoritarismo era a saída. E possivelmente a anistia daqueles lá atrás fez com que esses mesmos fardados, esses que muitas vezes ocupam a cúpula das Forças Armadas, achassem que o golpe seguia sendo uma possibilidade. E nosso país viveu momentos muito duros. O golpe contra a presidenta Dilma, a prisão ilegal do presidente eleito pelo povo, Luiz Inácio Lula da Silva, a execução política de Marielle, e viveu um governo Bolsonaro que deixou 33 milhões de famintos, metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar, que liberou arma para todo mundo e que, quando perdeu nas urnas, se apropriou das instituições públicas para impedir a posse do presidente eleito pelo povo. Fez isso com a polícia rodoviária, fez isso com a BIM paralela perseguindo opositores e depois também se organizou com a alta cúpula das Forças Armadas uma tentativa de, inclusive, matar o presidente da República, o ex-presidente, o ministro do Supremo. Colegas, eu quero chamar os senhores que têm responsabilidade democrática para prestar atenção no que está acontecendo agora. Pela primeira vez na história brasileira, diferentemente de todos os outros momentos de golpe, de ditadura, nós vimos os algozes da ditadura, os algozes da democracia serem responsabilizados. O ex-presidente, agora condenado Jair Bolsonaro, que deixou o país sob as trevas, e membros das Forças Armadas que participaram de um golpe liderado por Jair Bolsonaro, foram condenados, sentaram no banco dos réus, condenados, meus caros, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, condenados por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, por organização criminosa. E isso é histórico, isso é uma sinalização que nós não aceitamos mais autoritarismo, nós não aceitamos tortura e de que a democracia, meus caros, é o bem mais precioso do povo brasileiro. E isso não tem a ver com a esquerda, com a direita, esquerda na qual eu me localizo. Isso tem a ver com a possibilidade de haver dignidade no nosso país, porque um povo sem democracia é um povo fadado à dor, fadado ao silenciamento, fadado à censura. E nós não podemos aceitar que esses tempos que formaram a nossa história, eles voltem. E por isso, a responsabilização contundente que agora chega em Jair Bolsonaro, que agora chega em militares com 4, 5 estrelas, ela é fundamental para a gente aprofundar a nossa democracia. Uma democracia jovem, incompleta, que nunca chegou plenamente a territórios de favela, de periferia, mas é a nossa democracia, é a democracia da qual nós não podemos abrir mão. Senhor presidente Hugo Mota, o senhor está sentado aí, rindo, conversando, brincando, mas eu sinto muito, porque o senhor vai ter a sua história marcada como o homem que botou para votar uma agenda que anistia golpista, como um homem que vai ter a sua história manchada com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, por dizer que o golpe é um caminho, por dizer que atacar as liberdades democráticas é um caminho. E isso a bancada do PSOL e da Rede, isso a nossa federação não pode e não vai aceitar, porque democracia para nós é princípio, porque soberania para nós é princípio, é o maior bem
bem que um povo pode ter. Nós vamos lutar para derrotar o mérito dessa agenda inconstitucional e antidemocrática. E mais do que isso, nós vamos lutar para aprofundar a democracia brasileira, para que todo mundo coma, tenha emprego, tenha renda, agendas que estão tão importantes nessa casa, mas que os senhores escolheram ignorá-las para avançar com um ataque profundo à nossa democracia. Ditadura nunca mais! Viva a soberania e viva o povo brasileiro! Sem anistia! Presidente, antes de mais nada, nós queríamos dedicar esse momento a pessoas muito importantes, a começar ao nosso querido e saudoso Clezão, que sim, querido Clezão, morto e injustiçado. Simbolicamente, a Débora do Batom, que demonstra claramente tudo que se envolveu neste grande teatro. Agradecer às centenas de pessoas que estão até hoje presas e injustiçadas. E principalmente ao nosso líder, Jair Messias Bolsonaro! Muito bom! Presidente Bolsonaro, que cometeu o único crime de lutar contra o sistema. Sim, Bolsonaro, que trouxe o civismo, o patriotismo. Peço ao deputado Zuco que interrompa o seu discurso e só retome quando o plenário estiver em silêncio. Retomar o tempo de 6 minutos e 50 segundos para o deputado Zuco, para que ele possa retomar a sua fala. Presidente Bolsonaro, que trouxe a essa nação o civismo, o patriotismo, os princípios de valores de Deus, pátria, família e liberdade. Todos nós sabemos que não existiu em momento algum o devido processo legal, a ampla defesa, quando muito bem disse o ministro Luiz Fux, não há golpe sem governo deposto, não há punição por cogitação. Infelizmente, sabemos da incompetência absoluta de uma primeira turma parcial, uma primeira turma com o ministro do atual governo, com o advogado do atual governo, com indicação do atual governo e, lógico, com o ministro que se diz vítima, que acusa e que condena. O ministro Luiz Fux marca a história jurídica de um erro que, sim, demonstra que todo este processo não se baseou em justiça, mas em política, em tirar o presidente Bolsonaro das eleições de 26. Nós sabemos que era impossível entender a quantidade de um processo com mais de 73 mil gigabytes, sem o devido processo legal. Nós também vimos uma delação que, para punir várias pessoas, se baseou num delator. Mas para prender o ex-presidiário foram 293 delações. E hoje, a anistia para Débora do Batom,
para as pessoas injustiçadas é clara, inclusive para o nosso presidente Bolsonaro. Não é a mesma anistia que foi pedida para assaltante de banco ou para a mulher assaltante de banco. Não era para sequestrador de embaixadores, muito menos para assassinos. Essas pessoas estão presas injustamente e essa casa dá um grande passo de democracia. Senhor presidente, quero agradecer todos os partidos que entendem que devemos enfrentar. Ao Progressista, ao PSD, ao Republicanos, ao Podemos, Avante, Solidariedade, União Brasil, Cidadania e, logicamente, aos guerreiros do nosso Partido Liberal. Sabemos também que tem deputados de outros partidos, como o próprio MDB, e não poderíamos esquecer também do Partido Novo. Enfim, senhor presidente, quero deixar claro a nossa luta e a nossa união, agradecendo também a todos os envolvidos na noite de hoje. O plenário será o retrato e o desejo de justiça. Agradecer ao senhor presidente por cumprir sua palavra de pautar a anistia. Agradecer aos líderes, deputado Sóstenes, deputada Carol e todos os líderes também da oposição. Foram dias e noites de muito trabalho e chegamos na data de hoje convictos desta grande mudança. O Brasil precisa virar a página, mas para isso a justiça tem que estar presente. Por isso, termino com esta frase simples, mas que retrata o que acreditamos. Pensaram que tinham nos enterrados, só esqueceram que somos sementes. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Deputado Zucco. Anistia já! Deputado Zucco, queria que Vossa Excelência já orientasse pela oposição. Nós já estamos colhendo as orientações. A oposição... Por favor, Nicolas. Ei. Brasil, a anistia tem nome. Débora, Nelson, Ana Paula e outros demais. Clezão, que morreu. Peço retomar o tempo do deputado Nicolas. Só vamos ficar em silêncio até ter um silêncio absoluto no plenário em respeito ao orador na tribuna. Mas coloque os 30 segundos para o deputado Nicolas. Eu sei que dizer o nome de pessoas injustiçadas geram pavor na esquerda, mas eu vou repetir. A anistia tem nome. Clezão, Débora, Nelson, Ana Paula e todos os demais. Vocês não serão esquecidos. Hoje nós estamos sendo a boca daqueles que não podem falar. Nós estamos tendo a liberdade daqueles que estão presos. Obrigado, Brasil, que foi às ruas. Obrigado a você que não desistiu, porque hoje daremos um passo para poder pacificar esse país. Não é calando, censurando e perseguindo. Anistia já! Boa! O país está em guerra? Não. Há perseguição nesse país? Não. Há agressão de ambos os lados? Não.
a concordância de todos os aspectos políticos, nesse texto? Não. Em relação à anistia? Não. Então a conversinha de pacificação, porque há polarização no país, é falsa. Não existe. Nós estamos governando esse país, gerando políticas públicas que estão novamente mudando a vida das pessoas, inclusive aprovadas por esse parlamento. O que um grupo aqui quer, justamente o grupo do ataque, da violência, da agressão, que estão tentando golpe desde 2022, naquele encontro com diplomatas atraindo o nosso país e agredindo poderes, com fechamento de estradas, sabotagem no dia da eleição, por isso que o agente da Polícia Rodoviária Federal foi preso, bombas no dia da diplomação do presidente Lula, ou a véspera do Natal no aeroporto de Brasília, depois no 8 de janeiro. Senhoras e senhores, quem tiver respeito a essa casa, ao mandato, ao voto popular que recebeu, defende a Câmara, que foi agredida, que foi destruída, esse parlamento aqui, ou aquilo foi falso, ou aquilo não existiu. Da mesma maneira o Senado, o STF, o Planalto, e numa violência brutal. E sabe por que foram violentos, tão agressivos? Porque no domingo antes, no dia 1º de janeiro, houve uma festa do povo democrática, aqui, dando posse ao presidente Lula, em toda Brasília e no palácio, quando o povo sobe a rampa. Essa é a raiva de alguns. Esse é o ódio que externaram e continuaram tentando golpe a todos os momentos. Não fomos nós que tramamos a morte do presidente da República, ou do seu vice, ou de um ministro. Não fomos nós. É justamente o lado que diz que gosta da lei e da ordem, mas que não quer a prisão, que não quer respeitar a justiça, que não quer respeitar o poder judiciário, que está dando um tapa na cara do povo brasileiro, na atual, na futura geração e naquelas que sofreram durante a ditadura militar, nas famílias que ainda choram os seus mortos e desaparecidos. Quem lê os jornais no domingo e tiver um mínimo de sentimento, chorou com a história de Tenório Júnior, um músico brasileiro, depois de 50 anos, tendo revelado seus restos mortais, sua identidade, que foi morto pela ditadura argentina, tão nefasta também, ou pior do que ainda brasileira. É eles que querem anistia, são defensores e filhos daquele período. Nós não podemos permitir, senhoras e senhores. Vai ser uma vergonha, é mais uma agressão ao nosso povo. Num Brasil que reconta a sua história e emociona o mundo. Nós ganhamos o Oscar esse ano com o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. E fomos essa semana indicada a outra competição por o filme de Kleber Mendonça, O Agente Secreto, que também fala daquele período. Nós estamos agredindo inclusive a nossa cultura, a nossa memória, senhoras e senhores. Não podemos fazer isso. É uma agressão ao poder judiciário, que acabou de concluir um julgamento, onde a defesa se apresentou, se manifestou, fez provas, ambos os lados. E a delação foi feita, inclusive, por um militar, que trabalhava com o ex-presidente. O que os senhores querem é simplesmente dar o direito político àquele que está preso, que atentou, que agrediu, inclusive durante o seu mandato, também o nosso povo. Homens, mulheres, crianças, jovens, os doentes da Covid, as famílias que ali sofreram. É isso que vocês querem. Lamentavelmente vai ser um dia triste, um dia da vergonha. Colegas deputados e deputadas, essa não é a votação comum. Isso não é um projeto qualquer. Isso é uma votação histórica. Podem ter certeza, aqueles que deram causa a aprovar a anistia ficarão marcados na história. E a história costuma ser cruel com os traidores. São traidores da pátria. Então, continuam traindo o povo brasileiro, o nosso país, defendendo como líder de vocês um deputado que está defendendo a bandeira norte-americana, os interesses norte-americanos. É isso que os senhores querem?
essa vergonha os senhores passarão. O povo está de olho. Que pacificação se a maioria do povo é contra a anistia? Me digam, não haverá, porque a polarização, mais uma vez, é falsa, porque é só um lado que ataca. Quero dizer aqui, todos que estão acompanhando, o texto que eles apresentam é uma vergonha. É uma vergonha. Vou ler rapidamente, só o primeiro capítulo, primeiro artigo. Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral, ou as apoiaram por qualquer meio, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas. Entre o dia 30 de outubro de 2022, desde a eleição, e o dia de entrada em vigor dessa lei. E ainda dá o resgate do direito político do ex-presidente. Então nós esperamos que ainda dá tempo, nós temos alguns minutos, que os senhores revejam a posição. Nós temos deputados sensatos aqui, de bom senso. Olhem para o nosso povo e respeitem o voto que receberam. E não cometam novamente uma agressão tão brutal e tão covarde com o nosso povo. Vai na rua debater a anistia com o povo, conversar com as pessoas, nos rincões, ouvir opinião. Ficam aqui clausulados na rede social e aqui defendendo. Tem deputados que não mereciam dar esse voto e vão se sujar com eles. Pensem bem, reflitam, porque terá consequências. E mais uma vez o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, governa esse país de maneira pacífica, do diálogo, respeitando o parlamento, respeitando o poder judiciário, mas acima de tudo o povo que mais precisa. Aqueles que mais merecem a atenção do poder público. Seja com a isenção da conta de luz para quem ganha até 80, quem consome até 80 kW, aprovado hoje, seja com o Bolsa Família, com Mais Médico, com o imposto de renda que nós queremos votar, isso que nós queremos votar, com o pé de meia e tantos outros projetos. É um país que cresce, que inclui, que se desenvolve, que voltou a ser respeitado no mundo, mas que se defende porque tem orgulho da nossa bandeira. A nossa bandeira não é norte-americana, a nossa bandeira é brasileira, a nossa bandeira é do nosso povo. Então votar anistia é um ataque e uma traição à pátria. Por isso o governo orienta o voto não.